Fala galera, Daniel Teves aqui para mais um vídeo e hoje bem anos 80, onde eu vou trazer de volta o quadro 7 coisas que seguem uma lista aí. Basicamente é uma lista kamikaze onde você vai sair desse vídeo me odiando um pouco ou falando, pô, faz sentido. Espero que seja a segunda opção. Mas hoje o tema é anos 80 e eu tô falando no geral, vai incluir filmes, séries, é algo referente aos anos 80. Tem uma que eu dei uma roubadinha, mas tudo bem. Vamos começar aí pelo principal. O meu favorito dos anos 80. Cara, não tem como não ser Michael Jackson. Os álbuns do Michael Jackson nos anos 80 são simplesmente Off the Wall, Thriller e Bad. Os melhores álbuns do Michael Jackson. Então não tem como você passar pelos anos 80 e minimamente não ter gostado de Michael Jackson. Todo mundo gostava do Michael Jackson. Então o meu favorito dos anos 80 é Michael Jackson. 2. A minha decepção referente aos anos 80. Esse é mais ou menos porque o jogo é um pouco anterior dos anos 80, mas eu fui jogar já nos anos 90, então tá no balanço eu vou botar nos anos 80, que é Pac-Man no Atari. Sim, o Pac-Man é um jogo da hora, eu gosto muito de Pac-Man, mas eu fiquei muito decepcionado quando eu joguei a versão do Atari 2600. Porque ele era muito ruim, muito feio, nem sequer lembrava o Pac-Man. Parecia uma versão pirata do Pac-Man. E como eu só fui jogar no Atari Pac-Man depois que eu já tinha visto outras versões e conhecido a versão do arcade, mesmo sendo lá nos anos 90, tinha um fliperama no meu bairro que ele tinha jogos antigos. E um deles era Pac-Man. Então eu vi o Pac-Man do arcade. E eu já sabia que a adaptação do Atari não deveria ser igual. E, nossa senhora, ela é péssima. Então a minha maior decepção é o Pac-Man no Atari 2600. A minha maior surpresa referente aos anos 80 é algo que eu fui reconhecer por agora e talvez muita gente também vá reconhecer em breve. Que é o seguinte, os álbuns dos anos 80 da Janet Jackson. A gente não dá muita atenção pra ela porque ela sempre foi só a irmã do Michael Jackson e yari. Só que a Janet Jackson sempre fez muito sucesso nos Estados Unidos e bem recentemente mesmo, eu já fazia o meu canal e tal, sempre olhava as listas americanas e sempre tava a Janet Jackson. E eu fui descobrir que a Janet Jackson é muito importante lá nos Estados Unidos, tanto é que em muitas listas você vai ver ela à frente do Michael Jackson. Nossa, Daniel, que blasfêmia fazer isso! Eu concordo, só que se a gente pegar um balanço da carreira, o Michael Jackson teve uma excelente carreira, porém o final dela manchou muito. Então a Janet Jackson não teve tanto esse negócio. Teve aquele rolê lá do Super Bowl, mas isso não abalou tanto assim a imagem dela. Mas os álbuns dos anos 80, voltando a falar o que é a minha surpresa, os álbuns dela dos anos 80 são muito bons. São muito semelhantes ao estilo que o Michael Jackson fazia. A voz dela é melhor do que, por exemplo, a Madonna, então ela canta muito bem. Eu acho interessante, vale a pena vocês aí conhecerem e talvez se surpreenderem como eu. O próximo item da lista é o meu maior ódio ou raiva referente aos anos 80, é simplesmente o filme A Lagoa Azul. Nossa, Daniel, mas o filme é tão memorável. É a primeira vez que você assiste. Porque depois que ele passa 465 vezes na sessão da tarde, você fica um pouco chateado, porque você espera que algum filme diferente vá passar e tá lá anunciado a Lagoa Azul. Aí você pensa, pô, passou a Lagoa Azul recente, vamos ver qual que vai ser o filme na semana que vem, pá. Tá lá a Lagoa Azul de novo. Então o meu maior ódio é porque a Lagoa Azul passou tanto, ela ocupou tanto a grade que a gente perdeu ali outros filmes que poderiam ter passado na sessão da tarde. Ou cinema em casa, eu tô falando sessão da tarde, tá, gente? Mas eu nunca lembro se passou em emissora A ou B, tá? Então entendam sessão da tarde como aquele filme que reprisava à tarde. O quinto item é, dizem que é bom, só que eu acho mais ou menos. E eu já falei isso em live, muita gente não acredita quando eu digo isso. Não é porque eu gosto e faço trabalho dos anos 80 que eu vou passar pano. He-Man e os Mestres do Universo dos anos 80, aquele de 85, com a lição de moral no final do desenho, que não usa a espada em nenhum momento para atacar ninguém, porque não poderia, e que foi um desenho só feito para vender boneco, era muito ruim, gente. Ele era muito fraco. Nossa, Daniel, claro que não. Tem que ver comparar com o da época. Meu amigo, na mesma época passava Thundercats. Então, assim, é meio complicado. Ele não só visualmente ele era muito fraco, o He-Man, mas ele nunca aprofundava na história do universo do He-Man, que era legal.
Quando a gente parava para ler coisas que tinha em merchandising, brinquedo e outras coisas, você via que o universo do He-Man era rico, tinha mais coisa. Só que o desenho era muito bobo. Os desenhos dos anos 80 eram muito rasos e o He-Man era o mais raso de todos. Nossa, Daniel, compara, é só você olhar o que tinha na época. Você vai ver que ele, dos desenhos que queriam ser mais adultos, porque eles não era para competir com os desenhos da Hanna-Barbera, por exemplo, não era para competir com o Zé Colmeia, Scooby-Doo, era para competir com Thundercats, era para competir com Caverna do Dragão, era para competir com Tartarugas Ninja e por aí vai. E aí você vê como o He-Man era bem fraco. O sexto dizem que é ruim, mas eu acho bom. Eu não sei se ele já chegou nesse estágio, mas o filme O Enigma de Outro Mundo, eu nunca vejo ele em lista de nada. E ele pareceu. Eu me lembro dele como um filme muito bom. Ele que é um filme ali de 1982, se eu não me engano. Pô, o filme, pra mim, ele era muito bacana. Eu gostava muito de assistir ele. Tinha a participação do Kurt Russell. E aí do Kurt Russell, desses filmes assim mais aventureiros e tal, né? Inclusive, o mais famoso dos filmes que o Kurt Russell fez nessa época aí era o Aventureiros do Bairro Proibido, que é mencionado infinitamente. Em toda vez que alguém fala de listas de filmes dos anos 80, tá lá Os Aventureiros. Mas o Enigma do Outro Mundo não está. E ele é um filme, pra mim, muito bom. Ele não é um filme ruim. Pra mim, ele é um filme muito bom. Só que assim, visualmente ele tem alguns problemas, é verdade. Ele não é terrível como um monte de gente diz. Mas eu achava um filme legal. E o último é algo que todo mundo deveria conhecer. Eu sei que eu vou falar algo que boa parte do pessoal que tá assistindo vai falar, pô, Daniel, você também apelou. É Seinfeld. Eu sei que muita gente não assistiu Seinfeld completo. Pode assistir. A série é engraçada até hoje, tem humor muito inteligente e alguns muito nonsense ali, não fazem o menor sentido você dar risada, porque as situações, principalmente com o George Costanza, entra. Ou a do Kramer, meu Deus, os dois ali entram em situações que é, tipo, inacreditável que aquilo aconteça com uma pessoa. E a série é muito engraçada, eu gosto muito dela, e eu acho que aqui no Brasil ela foi um pouco eclipsada, talvez porque elas passou um pedaço dela junto ali com Friends, e aí meio que é grupo de amigo, é comédia e tal, né, e Friends inegavelmente deve ser a maior série da história sobre isso. Amigos que se juntam ali pra falar do dia a dia e passam as situações que a gente assiste, né? Já no Seinfeld meio que é uma série sobre nada, sabe? Às vezes o episódio parece que não vai ter nada, absolutamente nada. Eles não dão gancho nenhum do que vai para acontecer, não parece que vai ter um evento ou algo do tipo. Não, simplesmente eles estão ali sentados decidindo o que vão comprar e dali pra frente o negócio desencana, vira uma bagunça. Então eu recomendo muito aí que para quem nunca assistiu um Seinfeld, assistam a série Seinfeld. Diz aí nos comentários de vocês aí algumas coisas, o que vocês acharam, coisas que vocês... Escolhe aí um dos 7 ou faça a sua listinha com as 7 coisas. Tá na descrição do vídeo qual que é a regrinha. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.